Graça e paz. Estamos falando dos 4 corpos que Cristo tem. E nós estamos falando das 4 terras. Nós estamos falando dos 4 estágios dos homens. E olha só, a terra foi original e Cristo tinha um corpo original de palavra, o Senhor palavra. A terra foi destruída e Cristo teve um corpo humano, tendido às fraquezas dos homens. A terra foi restaurada em Gênesis 1:3. E lá depois da cruz, na ressurreição, Cristo tem o seu terceiro corpo, um corpo perfeito, o corpo de Adão. Aquele corpo que Adão recebeu no estado original foi o corpo que Cristo recebeu aqui na ressurreição. Quando Cristo ressuscitou, ele deixou de ter o corpo do Adão caído para ter o corpo do Adão na dispensação da inocência, do Adão original, do Adão perfeito. Ele recuperou aquele corpo que Adão havia perdido por causa do pecado. Veja que agora então já estamos no terceiro corpo. O primeiro corpo é o corpo Logos, do Senhor Palavra. O segundo corpo é o corpo de homem natural, corruptível, tendido à morte, e ele de fato morreu. Mas agora, para a glória de Deus, ele ressuscitou num corpo perfeito, no corpo que Adão havia recebido quando Deus soprou o Espírito e lhe deu vida. Veja que a ressurreição foi um fato extraordinário, porque Cristo morreu para os nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justiça. Cristo ressuscitou para dizer: eu fiz você, homem que crê em mim, um homem justo, um homem salvo. Eu fiz de você um homem sem crimes, sem pecados, porque eu paguei no corpo de Adão, humano. Eu paguei tudo que Adão devia, tudo que Adão deixou entrar no mundo, eu levei comigo. Adão deixou entrar o pecado, Adão deixou entrar as mortes, as 3 mortes, Adão deixou entrar o próprio Satanás, as maldições, mas Cristo venceu todas as coisas e agora ele recebe um novo corpo e ele ressuscita. Ele havia dito muitas vezes que ressuscitaria, mas Tomé não creu. Mas não só Tomé, os outros também não conseguiram acreditar que ele havia ressuscitado. Era uma palavra muito forte, dizer que um morto depois de 3 dias voltaria a viver novamente. Mas Cristo ressuscitou. Quando as mulheres foram ao túmulo, o anjo disse: por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Em Apocalipse, ali no comecinho, ele diz: eu estive morto, mas agora eu vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Veja que quando ele ressuscitou, aqui em Lucas, no capítulo 24, no verso 36, eu queria ler com vocês. Ele vai aparecer aos discípulos, e olha só o que acontece. Diz assim: falando ainda estas coisas, quando o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Já havia vários relatos de que Jesus havia ressuscitado, e agora eles estavam falando: ele ressuscitou, ele havia dito que ressuscitaria, e muitas pessoas já estão vendo ele, já estão dando o testemunho de que ele vive, de que ele ressuscitou, e eles estavam falando essas coisas quando Cristo, ele se colocou no meio deles e diz: paz seja convosco. Olha só, verso 37, eles, espantados e assombrados, pensaram que viram algum espírito. Eles achavam, eles tinham essa cultura de ver fantasma. Quando Cristo andou por sobre as águas, eles acharam que era fantasma. Fantasma na cabeça deles era um espírito sem corpo, um espírito sem a matéria, e eles estavam achando que eles estavam vendo alguém ali que só estava em espírito, que só tinha um espírito. Eles pensaram que estava tendo
uma visão. Eles achavam que era um espírito. Mas olha só o que Jesus disse no verso 38. Ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Era algo tão extraordinário. É algo tão extraordinário, não é? Qualquer um de nós teríamos reações estranhas diante de um fato como esse, de um homem que todos sabiam que havia morrido, que João havia tido relato. O João viu e as mulheres viram ele dizendo: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Alguns homens deram o sepulcro para ele, José de Arimateia, participaram ali da preparação do corpo. E agora esse homem, ele aparece no meio, do nada. Sabe, eles estão falando, de repente ele aparece, do nada. E Jesus fala: por que vocês estão perturbados assim? Porque Jesus havia falado muitas vezes que ressuscitaria, mas eles não conseguiram crer. Agora olha que ele diz: por que vocês estão com essas dúvidas no coração? E o versículo 39 diz: vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Agora o terceiro corpo de Cristo, ele está dizendo assim: vocês olhem para minhas mãos e os meus pés, porque ali havia as marcas dos pregos, por um motivo eterno, o motivo da redenção, de que Cristo estava restaurando todas as coisas, desde a terra original até o fim, e a marca disso era a sua morte. Por esse motivo eterno, por esse motivo de restauração eterna, por esse motivo de restaurar não metade das coisas, mas restaurar todas as coisas, ficou a cicatriz nas suas mãos, nos seus pés. Mas ele disse mais: apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem osso, como eu tenho. Agora ele ressuscitou com carne e osso. O terceiro corpo de Cristo é um corpo que tem carne e osso. Bom, então há uma especulação se esse corpo tinha um sangue. Nós não sabemos se esse corpo tinha um sangue. O fato é que ele verteu o sangue quando ele tinha um corpo do Adão corruptível, do Adão tendido às fraquezas e limitações. Ele tinha um sangue, mas ele derramou por 7 vezes esse sangue. Ele derramou completamente seu sangue. Agora está dizendo aqui que ele tem carne, que ele tem osso. Veja, a Bíblia diz que carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. Alguns dizem, portanto, que essa carne aqui é uma carne diferente da carne do estado do Adão caído. Sim, porque agora essa carne é a carne do Adão original, quando do pó Deus fez o boneco e soprou e ele virou uma alma, mas era um corpo. Essa carne é esse corpo original. Agora ele estava com a carne do corpo caído de Adão, mas ressuscitando ele passa a ter a carne original do corpo de Adão original, e os ossos também, porque os ossos do nosso corpo, ele é fraco, ele se quebra, ele tem tendência a ter doenças com o tempo, mas esses ossos aqui que Cristo ressuscitou não são ossos como do corpo do Adão caído, são ossos do Adão original. Veja que são ossos, portanto, perfeitos, é uma carne perfeita. Agora dizem que talvez ele não terá o sangue, e eu creio, não tem como provar, mas esse corpo não precisa de sangue. O corpo do Adão perfeito não precisa de sangue. Nós não precisamos do sangue na ressurreição. Portanto, esse corpo é um corpo de carne e osso, e pode ser palpável, assim como o corpo do Adão original não era um corpo espiritual, não era um corpo de matéria espiritual, mas era um corpo de matéria terrena.
Agora, esse corpo que Cristo tem depois da ressurreição não é um corpo de matéria espiritual, mas é um corpo de matéria terrena, perfeito. Veja, no versículo 40 ele diz assim: dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Ele mostrou, está aqui minhas mãos, os meus pés. Ou seja, ele ressuscitou com a mesma altura, ele ressuscitou com as mesmas mãos, com os mesmos pés, mas agora a matéria é diferente. Não é mais uma matéria corruptível, tendido à morte, mas é uma matéria incorruptível. A morte não pode mais com esse corpo, a morte não tem direito a esse corpo. A morte tinha direito a esse corpo do Adão humano caído, mas agora a morte não pode entrar no corpo do Adão original. Agora Cristo não tem como morrer mais, porque o corpo que Cristo recebeu é um corpo que a morte não tem poder sobre ele. Agora, o corpo, quando ele nasceu de Maria, era um corpo que a morte tinha poder sobre ele, porque era o corpo do Adão caído. Mas agora ele pode mostrar as mãos e ele nunca mais vai morrer, porque ele viverá para todo sempre. Veja que se Adão não tivesse comido o fruto, a morte não teria poder sobre ele. Agora o versículo 41 diz assim: não crendo eles ainda por causa da alegria, era muita alegria, eles amavam o Senhor. Já pensou, você ama muito uma pessoa e essa pessoa é presa, é julgada, é dilacerada, e depois ela morre, fica 3 dias, você ama muito essa pessoa, depois de 3 dias essa pessoa aparece, você ama essa pessoa, é uma alegria extraordinária, é uma alegria descomunal, é uma alegria inigualável. Eles estavam tão alegres que atrapalhou até deles entenderem o que estava acontecendo ali. E estando maravilhados, disse-lhes: tende aqui alguma coisa para eu comer? Poxa, Jesus queria provar que ele havia ressuscitado. E Jesus então diz: vocês têm alguma coisa para comer? Ele estende as mãos, ele mostra os pés, mas ninguém vai tocá-lo, ninguém está acreditando. É medo misturado com alegria, incredulidade, é tudo junto, é um misto de sentimentos. Então Cristo diz: vocês têm alguma coisa aqui para comer? Então, no versículo 42, eles apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel. Ele o tomou e comeu diante deles. Ele pegou. Veja, Jesus estava querendo mostrar: eu não sou um espírito, que na ressurreição nós não seremos um espírito. Ele está querendo mostrar que ele pode comer, assim como o Adão original, ele podia comer, ele deveria comer. Todas as árvores foram colocadas ali para ele comer, a árvore da vida e todas as outras árvores ali, mesmo sendo perfeito, Adão teria que comer. Agora Cristo está dizendo: eu sou perfeito e eu posso comer. Então Cristo come peixe e come mel. Isso está claro para nós, que nós vamos ter um corpo ressuscitado também, e nós vamos comer. Haverá comida, um corpo perfeito, sem o poder da morte, mas nós vamos comer. João vai nos dar mais informações a respeito disso no seu Evangelho, no capítulo 20. Eu quero ler com você agora, no verso 19, diz assim, chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, no domingo, fechadas as portas estavam fechadas porque eles estavam com medo do império, estavam com medo de Roma, medo dos fariseus, medo de tudo. As portas estavam fechadas. Veja, as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, se haviam ajuntado. Chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes:
paz seja convosco. Agora a porta está fechada e ele se põe no meio. Extraordinário, não é? Agora ele pode, portanto, com esse corpo perfeito, esse corpo de Adão, passar por paredes, passar por portas fechadas. Aí as pessoas começam a imaginar as coisas. Espera aí, ele se desmaterializou para o lado de fora e se materializou para o lado de dentro. Ele veio andando e passou no meio. Nós não sabemos. Eu nem quero saber também. Eu só sei que aconteceu algo extraordinário. Que as coisas físicas não eram barreiras para o seu corpo agora. É isso que eu entendo. Que as coisas físicas criadas por homens ou até criada pelo próprio Deus não era barreira. Portanto, ele agora não tinha que se desviar de uma árvore. Ele podia passar por entre a árvore. Ele não precisaria nadar. Ele poderia andar por debaixo da água. É isso que está querendo dizer. Porque agora está com o corpo do Adão perfeito. A morte não pode tocar. Se a morte não podia entrar no Adão original, isso quer dizer que se ele caísse, não ia acontecer nada. Se ele pulasse de um alto lugar, não ia acontecer absolutamente nada. Se ele andasse dentro do mar, não ia acontecer nada, porque ele tem um corpo que a morte não tem poder. Agora, se o Adão caído tentasse entrar por dentro da água, ele morreria. Ele precisaria do oxigênio? Sim, mas agora Cristo, com o corpo do Adão perfeito, ele pode passar facilmente pelas coisas físicas, por paredes, e se colocar no meio e dizer: paz seja convosco. E ele disse no versículo 20: dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Agora há um acréscimo aqui, diz que não só mostra as mãos, mas o lado onde foi transpassado com a lança, mostrando que ficou outra cicatriz eterna, porque do seu lado nasceu a igreja, assim como da costela de Adão nasceu a Eva, do seu lado nasceu a igreja. Em Lucas 24, 13 e 43, narra a aparição de Cristo aos dois discípulos do caminho de Emaús. Eles estavam voltando de Jerusalém, comentando a respeito da morte de Jesus, e o próprio Jesus vai com eles pelo caminho, se apresenta e diz: do que vocês estão falando? E eles dizem: você é o único aqui que não sabe? E começam a falar o que aconteceu com Cristo. Bom, de Jerusalém a Emaús são de 12 a 13 quilômetros, e diz a palavra que nesses 12 ou 13 quilômetros Jesus vem falando dele desde Moisés, ou seja, desde Gênesis. Jesus vem falando dele desde Gênesis 1, do mundo pré-adâmico, do mundo da terra original, até aquele momento, que ele ressuscitou. Ele vem mostrando onde ele está nas Escrituras, e o coração daqueles discípulos arde. Agora, eles chegam no destino, na casa deles, e eles insistem para aquele homem. Eles não estão conhecendo Jesus, eles não estão conhecendo a Cristo, e insistem para que eles entrem. Quando entram, Jesus pega o pão e parte. Eles simplesmente, os olhos são abertos. Agora, há outro poder, portanto, em Cristo, de se ocultar, de mesmo estando presente, não tem como saber que é Ele. É isso. Sim, mas Ele desapareceu. Além dele estar se ocultando durante 13 quilômetros no caminho, agora quando ele parte o pão, ele se apresenta, os discípulos vêm, mas ele de repente desaparece. Ele simplesmente desapareceu, mostrando o poder agora que ele tem do seu corpo, do estado original. Veja, não é o corpo de glória, o corpo da palavra, mas agora é o corpo original de Adão.
Isso quer dizer que Adão poderia fazer o que Cristo estava fazendo. Adão poderia estar num lugar e desaparecer, ir para outro lugar. É isso que está querendo dizer? O escritor de Lucas vai nos mostrar algumas coisas importantes também a respeito desse Jesus que ressuscitou para todo sempre. Veja, em Atos 1, verso 3, diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Então, Jesus se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Veja, os evangelhos só deram algumas, então. As mãos, os pés, as conversas, ele apareceu, desapareceu, mas teve muitas outras provas que não estão aqui, infalíveis, ou seja, não tem como provar, não tem como desprovar a ressurreição dele. Sendo visto por eles por um período de 40 dias, ele ficou com esse corpo perfeito de Adão por 40 dias. Ele fica 40 dias com esse corpo, e veja, o texto diz assim, e falando do que diz respeito ao reino de Deus. Por 40 dias ele falou do que diz respeito ao reino de Deus de maneira extraordinária, fez milagres de maneira extraordinária de novo, porque ele estava sob o domínio da primeira palavra de Deus para Adão. E Deus os abençoou e diz: crescei, multiplicai, dominai, sujeitai a terra, um domínio sobre a terra extraordinário. Cristo estava com um domínio que Adão havia perdido. Adão não conseguiu nem usar muito o domínio que Deus lhe dera sobre todas as coisas, mas Cristo por 40 dias dominou as coisas que Adão deixou de dominar e falou do reino, explicou o reino. Durante 40 dias ele instruiu a igreja e os seus discípulos a depois saírem, pregar o evangelho, ficar em Jerusalém para serem cheios do Espírito Santo, e explicou os mistérios do reino de Deus. Cristo ficou 40 dias com esse corpo. Ele ressuscitou para a glória de Deus, mas não era com esse corpo que ele ia ficar. Não é essa a ressurreição que Deus tem para nós, é a ressurreição da glória. Ele ressuscitou no corpo de Adão. Agora, com esse corpo, ele apareceu cerca de 10 vezes. Durante esses 40 dias, ele aproximadamente 10 vezes apareceu a muitas pessoas. Bom, nós não sabemos se ele apareceu mais, nós não sabemos de todas as suas aparições, mas os relatos dizem que ele apareceu a muitas pessoas. Por exemplo, primeiro, ele apareceu a Maria Madalena. Depois ele apareceu a outras mulheres, talvez as outras Marias. Depois ele apareceu para os discípulos no caminho de Emaús. Em quarto lugar, ele apareceu a Pedro. Depois, em quinto, os discípulos sem Tomé. Tomé não conseguiu crer. Depois, sexto, os discípulos com Tomé. Tomé foi o primeiro a dizer: Deus meu, Senhor meu. Em sétimo lugar, Jesus apareceu a 7 discípulos na pesca, eles estavam pescando. Em oitavo lugar, Jesus apareceu a Tiago e aos apóstolos. Depois, diz a Bíblia que ele apareceu a 500 irmãos. 500 irmãos. E antes da ascensão, ele apareceu também no monte, quando ele vai aos céus. Portanto, ele apareceu para muitas pessoas, para 500 no mínimo, mostrando o corpo do Adão perfeito, o corpo do estado original, o corpo que Adão recebeu no Éden.